E aí, bora para mais uma análise? Bora. O assunto hoje está quente, hein? Essa nova tributação que pintou aí para alguns investimentos. A gente tem aqui um material falando das mudanças no imposto de renda para LCI e LCA, aqueles títulos que eram isentos, sabe? Ah, sim. A medida provisória, né? Mudou um pouco o cenário. Exato. A missão aqui é a gente sacar o que está rolando de verdade, principalmente como isso pode mexer com os fundos imobiliários, os FIIs. Ainda mais com a nossa Selic lá em cima, né? Acima de 14%. Nossa, nem me fala. Então, bora mergulhar nisso para entender as consequências dessa parada toda. Vamos lá. Então, o governo publicou essa medida provisória, a MP, que basicamente acabou com a isenção de imposto de renda para novas aplicações em LCI e LCA. Isso, letras de crédito imobiliário e do agronegócio. E não só elas, né? LG, CRI, CRA, debêntures incentivadas, entrou tudo no pacote. Pois é. Quem investir agora nesses papéis vai pagar 5% de IR sobre o rendimento. 5%. Mas, ponto importante. Quem já tinha esses investimentos antes da MP continua como estava, isento. É só para grana nova mesmo. Isso é bom deixar claro. Não é retroativo. Mas é curioso, né? Parece que essa medida veio meio como alternativa para não ter que aumentar o IOF. Ah, para manter a arrecadação, entendi. Uma forma de buscar receita sem mexer no IOF que talvez pegasse mais geral. Só que, ao mesmo tempo, a MP foi lá e confirmou, fundos imobiliários e FIAGROS, para pessoa física, continuam isentos de IR. Isso é chave. Então, FIIs e FIAGROS ficaram de fora dessa mudança. Exatamente. Mantiveram o benefício fiscal que já tinham. Bom, mas falando de LCI e LCA, elas sempre foram as queridinhas por causa dessa isenção, né? Com certeza, era o grande chamariz. Mesmo agora com 5%, que, comparando com outras coisas que vão de 15% a 22,5%, ainda é baixo. Sim, a alíquota em si é menor. Mas perder a isenção total tira um pouco o brilho, né? Tira. A vantagem comparativa diminui, sem dúvida. O Pedro Ross, lá da Referência Capital, até comentou sobre isso. Ele acha que pode rolar uma migração de dinheiro, sabe? Migração para onde, mais ou menos? Bom, talvez para o Tesouro Direto ou fundos de renda fixa mais tradicionais, que já têm uma tributação conhecida, mesmo que maior. Ele falou que a proteção tributária é mais frágil agora para esses títulos. Entendi. Quer dizer, a regra podia mudar de novo, talvez gere uma incerteza. Exato. E aí ele reforça a ideia da diversificação, né? Não colocar tudo numa cesta só, ainda mais quando a regra do jogo muda assim. Faz sentido. Mas o impacto além do investidor, porque essa grana da LCICA vai para algum lugar, né? Financia coisas. Com certeza. E aí, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, meteu a boca. Imagino. O que eles disseram? Que taxar LCI e LCA prejudica o setor produtivo. Falaram que encarece o crédito imobiliário e para o agronegócio. Que já não tá barato, né? Com essa Selic nas alturas. Pois é. A CNI usou até a palavra abusivos para falar dos juros atuais. O argumento é que esses setores, tipo construção civil, agronegócio, dependem muito desses títulos para levantar dinheiro. Esse taxar na origem. Fica mais caro para eles captarem. O Sidney Lima, da Ouro Preto, e o Felipe Vasconcelos, da Ecos, estão na mesma linha. Alertam que pode frear projetos, diminuir a atividade econômica. Eita, aí pode impactar até PIB, emprego, a coisa fica maior. Fica assim. É um efeito cascata, né? E ainda teve outra crítica da CNI sobre o aumento da CSLL para as fintechs. A contribuição social sobre o lucro líquido aumentou. Para 15% ou 20%, dependendo do caso. A CNI diz que isso também pode dificultar o acesso ao crédito, que já não está fácil. Caramba! Bom, então, cenário. LC e LCA menos atraentes, crédito talvez mais caro para setores-chave. Exato. E os FIs, que escaparam dessa nova taxa, como eles ficam nessa foto toda, ainda mais com a Selic a mais de 14%? Então, aí que está o pulo do gato, talvez, para quem investe pensando em renda com benefício fiscal. Explica melhor. Olha, num cenário onde a renda fixa está pagando bem pra caramba por causa da Selic alta. Sim, o CDI está lá em cima. Exato. Aí, a LCI e a LCA, que competiam forte por causa da isenção total, perdem um pouco dessa força. Elas ganham um pezinho tributário de 5%. Enquanto os FIs continuam leves, sem esse peso do IR na distribuição de rendimentos para a pessoa física. Então, a manutenção da isenção dos FIs ganha um peso relativo maior.
Entende? Saquei. Ficam mais atraentes na comparação com a LCICA do que eram antes? Pode ser que sim. Isso pode direcionar parte do fluxo de investimento que talvez fosse para a LCICA, agora para os FIIs. O pessoal buscando essa combinação, renda mensal e isenção fiscal. Interessante isso, especialmente nesse contexto de juro alto. É relevante. Claro, não dá para esquecer que FII tem seus próprios riscos, né? É renda variável, tem volatilidade. E tem a questão do crédito mais caro para o setor imobiliário que você mencionou. Isso não pode acabar respingando nos FIIs também? Pode, indiretamente sim. Fundos de tijolo, por exemplo, podem sentir um mercado imobiliário mais devagar. Fundos de papel que investem em CRIs podem ter que lidar com um cenário de crédito mais restrito ou caro. Não é uma relação direta, mas o cenário macro me importa. Entendi. E, politicamente, como isso repercutiu? A gente falou da CNI, mas no Congresso. Teve barulho, claro. A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, chamou a medida de erro. O pessoal do agro não gostou mesmo. Não. E a oposição também criticou bastante. Falaram em medida fiscalista, tipo só para arrecadar, sabe? E improvisada. A crítica clássica, taxa quem produz em vez de cortar gasto. Exatamente essa linha. Foi bastante criticado por esses setores. Bom, então, para a gente tentar amarrar essa conversa toda. Vamos lá. Basicamente, LCI e LCA perdem um pouco aquele status de intocáveis da isenção. Podem ficar menos atraentes para dinheiro novo. Isso. E o crédito para setores importantes como imobiliário e agro tende a ficar mais caro, o que gera preocupação econômica e essa chiadeira política. Por outro lado, os FIs mantiveram a isenção. E isso, nesse ambiente de Selic nas alturas, pode dar um destaque maior para eles como alternativa de buscar renda passiva com benefício fiscal. Uma peça se mexendo no tabuleiro que pode favorecer outra, né? É um rebalanceamento de atratividade, pode-se dizer. Mas, como a gente viu, é um cenário complexo, né? Tem muitos efeitos interligados aí. Total. Fica então a reflexão, né? Com essas mudanças fiscais acontecendo e a pressão dos juros altos continuando, como é que o investidor recalibra a bússola? Exato. Como pesar risco e retorno agora entre as diferentes opções. Tesouro, LCA com 5%, FIIs com isenção, mais outros riscos. Material para pensar aí, para analisar com calma a própria carteira. Com certeza. Muita coisa para ponderar.